What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. Today, we're going to talk about this movie, Black Panther. I know a lot of people have been talking about it because, unfortunately, Chadwick Boseman, RIP, has passed away. Well, this movie is very interesting and very important for us, Black people. You know, that was not the first time that Black people has been the hero, but it's not very common to see us. It's not very common to see a superhero that look like us, that talk like us, that come from places where our ancestors came from. So that's why this movie is so important for our society as a whole. And well, we're going to talk about some interesting aspects of that. For this, I'm going to use both languages. Portuguese, my mother language, and English, this beautiful language that I've learned. Então a gente vai falar em português. Para mim, o filme foi muito importante como professor de inglês, porque Wakanda, que é aquele país fictício que fica lá na África, e uma das coisas que foi criada para esse país foi uma identidade linguística. Tem um sotaque muito específico. E esse sotaque, ele é muito baseado nos sotaques que a gente vê tanto no inglês nigeriano, no inglês de Ghana, que é o Ghanaian English, e também no inglês falado em algumas regiões do Caribe. E o mais interessante disso para mim foi porque pela primeira vez a gente teve um super-herói que não fala com sotaque chamado de padrão americano. Então vamos entender como que esse sotaque é montado e a gente vai focar em um som específico, o som do R. Vamos ver. Remote driving system activated. Wait! Which side of the road is it? For God's sake, just drive. Okay, calm down. Woo! Let's go! Hey, look at your suit. You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy. Put around the truck. Ready, go! You show off. Bom, então para esse pedaço, eu fiz a anotação aqui do que foi falado lá. E a fala, eu vou fazer a frase e a gente vai perceber como que esse R funciona nesse sotaque de Wakanda. Remote Driving System Activated. Nesse primeiro a gente consegue ouvir esse R, que é o que é um R retroflexo. E é o R que a gente chama de R do padrão americano, ou do General American English. Remote. E por que será que está com esse sotaque? Provavelmente porque é um carro americano e eles queriam colocar isso no filme, mas o sistema em si fala com esse R que a gente chama de R retroflexo. Então ele fala assim, ó, Remote Driving System Activated. Remote Driving System Activated. Logo em seguida, depois do sistema ter sido ativado, a irmã dele entra no carro e ela fala assim, ó, Which side of the road is it? Só que ela fala assim, ó, Which side of the road is it? Quando ela fala com um R, que é um R que ele é trepidado. É um R mais vibrado, que é o road, road, road. E a gente percebe também que não há um ditongo, road. Fala assim, road. Which side of the road is it? Essa é uma característica muito comum nos ingleses falados em alguns países do continente africano. Por exemplo, no sotaque nigeriano, ou no sotaque de Ruanda, e também no sotaque de Uganda. Se você assistiu o filme The Last King of Scotland, que é o último rei da Escócia, é um filme muito interessante sobre o que aconteceu em Uganda e você vai conseguir perceber que o Idi Amin, ele vai falar com esse R bem forçado, bem trepidado, que é o R. Bibi Idi Amin Dada. And I want to promise you
Então a gente falaria road em Uganda. Então esse R é um R muito importante. E como que ele funciona? A gente vai perceber que ele só funciona antes de vogais. E aí o mais legal é que eles criaram um outro R, que é um R que a gente chama de dropped. Esse dropped também é visto no inglês britânico. Por exemplo, a gente não vê no inglês britânico as pessoas falar water ou water. Esse R final, ele é retirado. Ele vira só um schwa e as pessoas falam water ou water ou water. Mas esse R não é pronunciado. E ele também não é pronunciado em algumas das falas nesse filme, para esse sotaque criado para Wakanda. Vamos ver. Então em seguida ficou assim, ó. A gente já começou com Remote Driving System Activated. Which side of the road is it? Aí em seguida, o Pantera Negra já falou assim, ó. For Baba's sake, just drive. Olha esse R de novo. Just dra. É o vibrado, o trepidado. Drive. E olha só que legal. Esse é o R de drive. Ele veio antes do I, que é um som de vogal. Então por isso ele ficou drive. Vamos ver o que tem mais em seguida. Okay, calm down. And then she said, oh, let's go. And as you can see, when she said go, she didn't say go or go. She said go. Então não existe esse ditongo nesse sotaque lá em Wakanda. E esse sotaque também é visto no Ghanaian English, Nigerian English, and the English spoken in Uganda too. And then here, you could hear the music of the Wakanda English or the African English when she said this sentence. Hey, look at your suit. You've been taking bullets. Olha essa musicalidade. You've been taking bullets. Você consegue perceber a entonação é diferente, o stress é diferente, o ritmo é diferente. Se fosse no inglês americano, no General American English, seria mais ou menos assim. Hey, look at your suit. You've been taking bullets. You've been taking bullets. Olha a diferença. Hey, look at your suit. You've been taking bullets. Então existe uma pronúncia diferente, um arranjo linguístico diferente. E isso dá uma originalidade para o filme, dá uma originalidade para esse país, dá uma identidade linguística. Por isso que eu amo sotaques. E eu sempre falo para as pessoas, não se preocupe com o seu sotaque, não perca esse sotaque. O sotaque é uma identidade que você tem. E ela é a sua identidade. E eles entenderam isso no filme. Por isso que eles deram uma identidade para esse lugar, uma identidade para esse herói, uma identidade para essa terra através do sotaque. Mantenha o seu. Eu sou mineiro, eu não vou deixar de ser mineiro. Por mais que eu fale inglês de uma forma ou de outra, eu ainda carrego a minha identidade. Mas o que a gente precisa trabalhar é na nossa pronúncia. A gente precisa trabalhar na entonação, no stress, no ritmo, no pace. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ela já continua na sequência, ela fala assim, You've been taking bullets. Charging it up with kinetic energy. Olha só que legal. Quando ela falou charging it up, olha só o que aconteceu com R. Lembra que a gente falou do dropped R que tem lá no britânico? Ela fez isso aqui. Ela falou assim, ó, charging it, cha, e não char, com esse R retroflexo do inglês americano. Ela tirou esse R, chama dropped R. Isso acontece tanto nos ingleses falados na região britânica, né, na região da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, e a gente também tem isso no African American Vernacular English. Lá nos Estados Unidos, os negros americanos que usam essa variante, eles também tiram esse som de R. Então você vai ver, ao invés do cara falar water, você vai ver eles falando water. You wanna drink some water? Ou ao invés de falar assim, oh, be careful, he is a gangster. É só você, hey, be careful, he is a gangster. Gangsta. Então existe isso em várias das variantes linguísticas de inglês. Vamos ver se tem mais coisa. Olha só, nessa mesma frase que ela falou charging it up, ela falou kinetic energy, not energy.
A mesma coisa, energy. E por que que houve esse drop, né? Que é essa retirada desse som de R? Porque logo depois vem uma consoante. Então você fala charging e energy, porque logo depois desse R tem uma consoante. Logo em seguida, o Pantera Negra fala assim, ó, pull around the truck, pull around the truck, pull around the truck. Só que ele não fala com esse sotaque americanizado, pull around the truck. Ele fala assim, pull around the truck, pull around the truck. Esse R de novo, around the truck, pull around the truck, pull around the truck. E aí em seguida, um dos caras que estava dando tiro lá, né, no carro que estava sendo dirigido remotamente, né, pela irmã do Pantera Negra, ele fala assim, where'd he go? Where'd he go? Where'd he go? Que é uma junção de where did he go? Olha só, where did he go? Ele fala assim, where'd he go? Where'd he go? Where'd he go? É uma junção muito legal. E é uma junção com R também. Porque eles falam assim, where did? Essa where'd he go? Where'd he go? Muito legal, muito americanizado. Parece que é... Não, na verdade não parece. Essa fala não é dita por uma pessoa de Wakanda. É dita por um vilão que estava tentando matar ele. Certo? Então essa pessoa não fala essa variante linguística. Conseguiu entender a identidade linguística nesse filme? Isso é muito legal. E aí a irmã dele termina com a frase you show off, que quer dizer ser um aparecido mesmo, né? Well, this is pretty much what Black Panther has for us today. I hope you guys have enjoyed knowing more about this linguistic identity in this movie. If you guys haven't seen my Instagram yet, it's at EBF Academy, and I hope to see you guys soon. Alright, I'll see you then.